Glorificado seja para todos sempre o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Estamos aqui de volta para mais uma aula da EBD, Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus, que estarão reunidas nesse próximo domingo, dia 28 de fevereiro, em todas as suas congregações para estudar a lição 9, que é Vivendo o Fervor Espiritual. Nós estamos estudando a revista sobre o Pentecoste e esta lição trata do fervor espiritual na vida do cristão. O texto base está em Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 20, que nós estaremos lendo. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E o versículo áureo é o 5:18, que diz: E não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos e hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E a verdade prática, aquilo que o autor quer que nós aprendamos a colocar em prática durante a vida, após estudarmos esta lição, é uma vida plena no Espírito, a viver com uma vida plena, não em alguns momentos. Porque, por exemplo, o batismo no Espírito Santo, o derramamento lá em Atos 2, teve um momento, foi o apogeu, a glória da vida dos discípulos, porque a glória da vida do cristão é quando ele está cheio do Espírito. Então, naquele momento, eles estavam cheios do Espírito. Mas o que é preciso aprender é a viver permanentemente com a vida fervorosa espiritualmente. O primeiro título aqui é a importância da devoção através da palavra e da oração. Foi muito feliz o autor em chamar a atenção para isso. Subtítulo quer dizer devoção. A devoção é uma dedicação plena, total, permanente, sincera e fervorosa a Deus. Neste caso aqui, através da oração e da palavra de Deus, nós estaremos demonstrando este fervor com Deus, para com Deus, que é muito diferente de alguns momentos, que é muito diferente daquilo que se imagina que é fervor. Fervor verdadeiro é uma vida plena de oração, de consagração, de leitura bíblica, de obediência, e isto é uma vida fervorosa. O subtítulo, oração e palavra de Deus. Na verdade, oração, o que é oração? Vamos tentar aqui marcar. Quero escrever para que você possa marcar isso de verdade. Oração é igual diálogo. Por que eu chamo atenção para isso? Parece que isso é lógico, né? Por que eu chamo atenção? Porque assim a gente percebe no decorrer da vida cristã, nos envolvimentos que a gente tem, de que as pessoas oram como um monólogo. Estão fazendo um monólogo, falando a uma pessoa que tem condições de resolver, de atender, de obedecer, dizendo, falando, pedindo, implorando, determinando, para que essa pessoa realize alguma coisa que nós estamos enxergando e vendo que precisa ser consertado, seja no meio da igreja, seja no mundo, seja na família, enfim, a gente ali se aprimora a falar para esta pessoa, ficar 1 hora, 2 horas ali falando para essa pessoa o que tem que acontecer, de que forma as coisas têm que ser. E nós, no meio desse diálogo, trazemos justificativas por que ele tem que fazer isso, e de que nós realmente estamos amando as pessoas e por isso que ele tem que atender, e porque é nossa família, porque é nosso interesse e tudo mais. Então, há alguns tipos de orações aí. Ou o Deus é um paspalhão, que a gente determina, diz para ele o que ele tem que fazer, né? E o que ele tem que realizar para nós, ou ele é um malvado que a gente precisa ali, né, tentar de alguma forma sensibilizar ele, porque ele não é tão bom assim, então a gente tem que usar algumas estratégias para ver se ele atende, ou ele é um ausente, que a gente precisa chamar a atenção dele para as responsabilidades que ele tem, ele está ausente, a gente precisa sacudir, enfim, implorar até que ele perceba, né? Ou então, oração é diferente de tudo isso que nós temos, às vezes, visto e aprendido, né? Eu tenho visto pessoas, às vezes, gritando com Deus. Senhor, vai lá, Senhor!
Resolve lá, Senhor. É o teu servo que está pedindo, vai lá. E aí Deus tem que sair correndo lá resolver, porque Deus não enxerga, não está vendo aquilo, não está interessado. A gente precisa fazer esse tipo de coisa. Na verdade, oração, o que é um diálogo? Esqueci de mencionar isso, né? É uma conversa. É uma conversa que tem duas vias, né? Vai e vem aqui, entre duas pessoas. No nosso caso, oração, deve ficar bem claro que nós somos os dependentes. Nós somos os que precisamos aprender como resolver a nossa vida aqui com alguém superior, capaz, que tem a fórmula, tem os meios, tem os ensinamentos. Então nós conversamos respeitosamente, entendendo o seu senhorio, o seu amor, a sua preocupação conosco e ficamos no aguardo, ouvindo. É melhor ouvir do que falar. Ouvir as suas decisões, as suas respostas, aquilo que ele tem para nos orientar. Isso é oração. E Jesus, quando estava aqui, ele ensinou, porque os discípulos pediram, Senhor, ensina-nos a orar. Eles, puxa, eu estava aguardando esse momento. Que bom que surgiu o desejo no coração de vocês. Quando vocês forem orar, né, vocês vão falar com o Pai de vocês. Porque, amiga, a oração é um relacionamento pessoal com Deus. Oração, no final de tudo, é um relacionamento pessoal com Deus, de pai para filho. Porque se nós não aprendemos o que é oração, então oração é conversa jogada fora. Ficar horas falando é jogando conversa fora. Então, Jesus disse, quando vocês forem orar, vocês têm que saber uma coisa. Na oração do Pai Nosso, coloca aí, Tatá, coloca aqui embaixo, aqui, na tela aqui. A Tatá está colocando aqui os desenhos exatamente do que eu quero justificar. Aqui vocês estão vendo que tem um pai abraçado num filho, tem uma coroa e tem o martelo de um juiz. Então, lá na oração do Pai Nosso, tem um pai, tem um rei e juiz. Aqui, Jesus está nos mostrando quem Deus é para nós. Ele é pai, rei e juiz. Então, lá, quando diz Pai Nosso que estás nos céus, é pai. Quem tem um reino, que o ladrão da cruz lembrou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, é um rei. E quem é que pode decidir sobre terceiros? Quem é que pode perdoar a mim o pecado que eu cometi contra outra pessoa, a não ser ela? Só pode ser um juiz. Entra numa petição e o juiz vai decidir, é culpado, é inocente. Ele é juiz. Mas a primeira coisa, o que ele é de verdade para nós, o que nos interessa, é o que Jesus disse. Quando vocês forem falar com Deus, vocês chamem ele o Pai. Vocês vão falar com o Pai. Ele é aquele que é o preocupado, o interessado em atender. Seu pai pode ser um chefe numa empresa, seu pai pode ser um líder político, seu pai pode ser um líder religioso, mas você não vai chamá-lo pelo adjetivo da sua função. Você vai chamá-lo de pai. É assim. Primeira coisa, entendermos que ele é nosso pai. Isso muda tudo, porque quando nós estamos lidando com um pai amoroso como o nosso Deus, não é um pai qualquer, não é um pai comum, não é um pai que despreza, um pai que ignora, um pai que não dá atenção para o filho, como quando é Deus um pai verdadeiro e maravilhoso, tudo muda para a nossa vida. Nós não temos que fazer, como muitas pessoas, né, orações aí, preocupado em estar falando adjetivos, né? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o soberano. Deus deve pensar, esse meu filho realmente não me conhece, ele não tem intimidade comigo, por isso que ele fala isso. Nós temos que chamá-lo pelo que ele representa de fato e aprender o que é um pai de verdade com Deus. O subtítulo 3, viver sabiamente. Bem, isso eu nem vou entrar nesse mérito aqui, porque se a gente está vivendo pela oração, pela palavra de Deus, aprendendo com o Senhor a viver com humildade, isso é sabedoria. Subtítulo 4, remindo o tempo. Na verdade, só pode avaliar o valor do tempo quem está em sintonia perfeita com Deus. Quem está em sintonia plena com o Senhor, ele percebe
a urgência das coisas, de quando evangelizar, de amar as pessoas, de pedir perdão urgentemente. Não espera para a hora da morte, não espera para a hora de um acidente, ou quando às vezes é tarde demais. Ele está percebendo, ele está em oração, ele está em vigilância, ele está buscando, ele está sentindo as coisas. O tempo quase que lhe falta para fazer tudo que está enxergando que é preciso que seja feito. Então, remir o tempo, viver uma vida de santidade, de intimidade com Deus, faz com que a gente consiga estar mais à disposição do Espírito, mais fortalecido para fazer a vontade do Senhor. No título 2 aqui, a importância de manter-se cheio do Espírito. Coloca aí, Tata. A importância de manter-se cheio do Espírito. O que denota, na verdade, uma vida no Espírito? Para você, professor, para você, aluno. O que denota uma vida no Espírito? É poder, é raios caindo, é enxergar anjos, é lidar com demônios. Isso é uma vida no Espírito? Dar altas somas em dinheiro, contribuir bastante, né? Dar a vida ativamente a serviço da religião. A Bíblia fala lá que o viver uma vida no Espírito é ter na nossa vida o fruto do Espírito plenamente. E como eu disse numa das lições que você pode buscar lá atrás, o fruto do Espírito, eles não podem se dissociar um do outro. Você não pode dizer que tem o fruto do Espírito sendo manso e não tendo amor, tendo fé, mas não sendo benigno. Não, o fruto do Espírito, ele tem todas as características de se desenvolvendo legitimamente nas nossas vidas, que é amor, alegria, paz, bondade, né, amabilidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Vamos ver aqui se isso traz o que é que realmente importa para uma vida fervorosa. Porque pode ser que seja diferente de tudo que nós imaginamos, né? Fervor, muita gente diz, olha, aquela pregação fervorosa, aquela pregação assim, que as pessoas pulam, gritam, isso é fervor. Fervor é uma vida plena, 24 horas, obedecendo ao Senhor, fazendo sua vontade, em comunhão com Ele. E nós vamos aprender sobre isso. Porque o que é fervoroso é aquilo que nos salva. E vamos ver aqui, o que não salva, para ver o que realmente é importante, né? Dons e manifestações. Isso aqui não salva. Vamos ver aqui. Curas, expulsar demônios, milagres, ativismo religioso, se aplicar a fazer tudo na igreja, contribuições. Nada disso aqui salva. Nada disso aqui salva. Porque alguém vai chegar para Jesus, o próprio Jesus falou, nós curamos em teu nome, expulsamos demônio, nós realizamos milagres, maravilhas. E ele disse assim, eu vou dizer para essa gente aí, eu nunca conheci vocês. Então, quer dizer, estas coisas que nós damos extrema importância como espiritual, como poderoso, como avivamento, como viver uma vida no Espírito, não é. Isso pode fazer parte se nós estivermos com a vida no Espírito. Aí pode fazer parte e pode ter valor. E aí, então, vem o que salva aqui. O que salva? O fruto do Espírito. Aí vem aqui. Amor, paz, alegria, fé. O jeito que estou escrevendo aqui é sério, né? Paciência, bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É isso aqui. Isso salva. Se você praticar isso aqui, aí você tem uma vida fervorosa. Uma vida que realmente denota você estar cheio do Espírito Santo. Isso aqui faz você se manter cheio do Espírito Santo. Não isto. Isto aqui faz você se manter cheio do Espírito Santo. É possível entender, irmão? Eu acredito que você está entendendo, né? Mas então, se somente quem tem o fruto do Espírito está pleno de Deus, por que nós invertemos? Por que nós damos prioridade ao que não é essencial? Muitos querem entrar direto na faculdade.
querem fazer mestrado, querem fazer doutorado, mas não querem entrar no ensino fundamental, no ensino médio, querem pular, né? Querem porque isso é o que vai aparecer, isso é o que vai ser visto, né? O cara faz teologia, se candidata direto às melhores posições, mas não quer servir, não quer amar, não quer ser bondoso. É muito triste ver pessoas cheias do poder, com controle da situação e tendo uma vida amarga, uma vida sem amor. Prejudica a sua vida e prejudica a obra. Vamos adiante. Subtópico 2 e 3. 1 e 2, na verdade. Vamos estudar 1 e 2 já direto, juntos aqui. Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Quanto mais espaço o Espírito ocupa na vida do cristão, mais ele é ativado a amar as pessoas. Coloca o coraçãozinho aí, Tatá. Isso aí, ó. Quanto mais vive uma vida no Espírito, mais ele é ativado a amar as pessoas. O autor trabalha aqui o versículo 18 do texto que iniciamos a lição, dizendo: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. O vinho da contenda é exatamente o oposto de uma vida cheia do Espírito. O vinho da contenda é diametralmente oposto a uma vida cheia do Espírito. Quem contende é porque bebeu dissolutamente, se alimentou de invejas, de ciúmes, de razão própria, de raivas, de ódios, se municiou de informações, de situações, de causas, sem estar preparado, sem ter estrutura espiritual para receber os choques. Quer saber de tudo, quer se informar, seja falso, seja verdadeiro das coisas que estão acontecendo, mas não está preparado espiritualmente para aquilo. Então, não está com uma vida plena no Espírito e está se embriagando de fofocas, está se embriagando de informações, de coisas que nem sempre todas são verdadeiras, e mesmo que sejam, elas não vão edificar a sua vida. Então, a pessoa está prazerosamente viciado, se vicia, porque isso, a política religiosa é uma coisa que vicia. Você querer se informar de todas as coisas e ter opinião para tudo que está acontecendo na igreja, nas coisas, nas pessoas, enfim, ver defeitos. Ver defeito é a coisa mais fácil que tem nas pessoas, qualidade é difícil, mas defeitos e problemas é muito fácil de ver. Não concordo com nada errado, não concordo com nenhuma coisa que as pessoas não se arrependam, mas não é este o estado de espírito que nós devemos viver, vigilantes para coisas ruins, embriagados com as contendas. A palavra de Deus está dizendo, não se embriaguem com isso, não se encham de iras, de raivas, de coisas, discutindo, coisas que às vezes nem se sabe o fundamento delas, mas enchei-vos do Espírito. O importante para a nossa vida é uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Quem se contamina e se embriaga com essas coisas, acorda pensando no assunto, passa o dia pensando no assunto, vai dormir pensando no assunto, ele está viciado nisso. Isso faz um mal terrível para a sua vida. Não sobra tempo e nem oportunidade, nem espaço para o Espírito Santo operar na sua vida, né? Então, é isso que Paulo está chamando a atenção. Quem está cheio do Espírito Santo, a sua mente está fixa nas coisas que são de cima. No pensamento que Jesus tem, na ideia que Jesus tem sobre a vida, sobre as pessoas, sobre as coisas. Que todos são pecadores, nós sabemos. O que importa é que o Espírito Santo quer trabalhar para que todos nós venhamos ter Jesus pleno na nossa vida, para nos afastarmos dos nossos erros e vivermos felizes, né? Terceiro subtópico, não confundir cheio do Espírito com o batismo no Espírito Santo. Lá no início eu dei uma pincelada sobre este assunto aqui, né? Já falamos durante a lição. O batismo no Espírito Santo é um momento de plenitude. A pessoa recebeu o batismo, naquele momento ele está pleno, naquele momento ele está cheio. Só que com o tempo, alguns perdem o fervor, alguns perdem esse dinamismo, essa graça, essa confiança, vão se tornando mais frios espiritualmente, né? Não há espaço para mais nada na sua vida. Mas quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, aí sim, aí ela está transbordando, como este copo aqui, transbordando de Deus, água clara, cristalina, limpa,
quando ela está vivendo uma vida cheia de Deus. Então, uma coisa é um batismo, é um momento, a outra coisa é viver na plenitude. E é isso que nós precisamos aprender, a viver esta vida regular espiritualmente, esta vida crescente espiritualmente, quando nós estamos fazendo as coisas que às vezes nós não damos importância. Porque para nós, assim, espiritual é essa pessoa, né, que sabe lidar com demônios, que enxerga anjo, que tudo mais. Isso é espiritual. É essa pessoa que profetiza, isso é espiritual. Mas a gente não chama de espiritual aquela pessoa que suporta as tentações, aquela pessoa que ela é tirada de lado e ela se mantém fiel a Deus, aquela pessoa que está apanhando da vida, mas está sabendo amar as pessoas, não tem revoltas, não tem raivas, ela tem um coração limpo. Essa pessoa é espiritual. Essa pessoa está obedecendo o que a Bíblia ensina. Isso é viver um fervor completamente. O último item é o 3, vigilantes contra a frieza espiritual. Primeiro subtópico, testemunho transbordante. Eu nunca esqueço um amigo, pastor, aliás, o primeiro e único que eu ouvi falar isso, e depois eu estou replicando. Ele dizia que a ingratidão é um dos maiores pecados. Eu acredito piamente, e por isso que eu replico isso. A ingratidão é um dos maiores pecados. Quem tem gratidão, aqui no versículo 19 de Efésios 5, Paulo está dizendo, né? Canta canções que exaltam a Deus, que falem do seu amor, mensagens que edificam, salmodeiem, cantem louvores. Quem é grato, tem um coração grato, ele quer louvar a Deus. Porque algumas pessoas já acham que fizeram tanto para Deus que agora inverteu. Deus é que é devedor. Então a gratidão se foi. Agora eu preciso alcançar meus objetivos. Eu preciso chegar lá. Eu preciso estar no topo. Agora Deus precisa me abençoar. Quer dizer, Deus está me devendo. Já não tem mais aquele coração realmente quebrantado para adorar, para louvar. E o Paulo está dizendo, né, que a gente precisa. Porque o cântico, aquele sincero e verdadeiro de gratidão, ele faz com que até demônios sejam expulsos. Eu já sei de pessoas que foram batizadas no Espírito Santo, ouvindo canções cheias do Espírito de Deus, de gratidão, enfim. Então, o objetivo de nos reunirmos sempre deve ser de edificação, através de louvores ao Senhor nosso Deus e evangelização. A Bíblia fala lá em Atos 2, 44 e 47, quando eu estou falando sobre reunião, porque Paulo disse, quando vocês se reunirem, tenham salmos, tenham hinos, tenham cânticos espirituais. E confirma que está lá em Atos 2, 44 e 47. E todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos segundo o que cada um precisava, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Vamos ver aqui se eu faço rapidamente, já para encerramento mesmo da lição, um cronogramazinho deste versículo aqui, que mostra que viviam no fervor. A Manuela, ela fala, mas que vergonha, tô apagando lá o quadro com um pano. Nós estamos, porque não tem um apagador, diz ela, né? Estamos com um paninho aí, ó. Aí, pastor Carlos, ó. Um apagadorzinho aí. Tá certo. Vamos ver se a gente faz um cronogramazinho aqui. Quero que você preste atenção do fervor espiritual, tá? Esse cronograma aqui, ele trata, para mim, do fervor espiritual. Aí eu vou botar aqui por minha conta, porque acredito piamente nisso. Isto aqui salva. Isso aqui salva, esse fervor espiritual. Vamos ver aqui, vamos tentar fazer olha que círculo mais perfeito, né? A Bíblia diz aqui, vamos reler esse versículo, fazendo um pequeno cronograma, que diz que estavam todos juntos, todos os que criam. Então, os que criam, todos eles criam na palavra de Deus, né? Todos os que criam na palavra de Deus, né? Eles estavam juntos. Estavam juntos, vamos lá.
Ô, Tatá, dá uma aceleradinha aqui no desenho, para não, senão a gente vai gastar muito tempo. Dá uma aceleradinha legal aí. Praticamente até o final aqui, né? Aí estavam todos juntos aqui, ó. As palavras de Deus estavam juntos. E eles tinham tudo em comum. Praticando chegar um pão, né? Casa, enfim. Tinham tudo em comum. Quer dizer, havia acordo entre eles, né? Os assuntos, interesses eram semelhantes. Não precisava de segredo. Não eram coisas que cada um que cuidasse da sua vida. Era uma vida em comum mesmo. Eles viviam em liberdade espiritual uns com os outros, né? E aí eles vendiam e repartiam. E o que me chama a atenção aqui é que não tinha parcialidade. Lá no versículo 45, Atos 2, 45, a parte B, diz que de acordo com o que cada um precisava. Quer dizer, não era assim uma parcialidade, fulano que é mais querido, Beltrano, Ciclano, não. Era repartido de fato, sem injustiças entre todos. Aqueles que necessitavam, eles não perdiam tempo. Tá precisando? Vamos resolver. Não ficava esperando, vamos dar uma sacolinha e tal. É resolver mesmo, né? A pessoa precisa dar o que ela precisa. Isso é fervor espiritual. Porque alguém diz hoje, não, mas hoje em dia a gente não tem condições de fazer isso. Por quê? Porque nós não estamos no fervor. Porque se nós estamos fervorosos, nós realmente fazemos isto. Não aguardamos que os outros doem. Nós estamos trabalhando, nós mesmos, para que isso aconteça. E aí, diz a palavra de Deus, que eles perseveravam unanimemente todos os dias no templo. Nós estamos aí nessas pandemias sendo testados. Mas aqui diz que eles estavam todos os dias lá no templo, né? Buscando a Deus, o povo ia. Isso é fervor espiritual. Querer estar no meio do povo de Deus, todos juntos, unidos, repartindo, enfim, isso é fervor espiritual. E aqui diz que eles se visitavam, quer dizer, comiam e estavam nas casas e comendo e bebendo juntos, quer dizer, eles se visitavam. Eu vou falar um negócio aqui que ninguém se sinta agredido, tá? Porque a gente sabe que as coisas a cultura vai alternando. Mas hoje a gente não recebe ninguém na casa da gente por causa de aniversário e coisa e tal, né? Porque vai sujar, vai dar problema, enfim. A gente começa a alterar essas culturas, principalmente no sul aqui, que é meio europeu, né? O estilo. Aqui então eles se visitavam, comiam, né? Em conjunto aqui, enfim, né? Eu sou um ótimo desenhista, né? E aí, qual é o resultado disto? Qual é o resultado disto? A Bíblia fala que tinham alegria, singeleza de coração, louvando a Deus. Quer dizer, tinha boa vontade no meio deles. Boa vontade, gratidão e louvor. Boa vontade, gratidão e louvor. Tá? E aí, com este estilo, né? O resultado do final é que com esse estilo de vida, almas se convertiam. O fervor traz conversões. O fervor traz conversões genuínas. Não é gente que a gente pega para batizar toda hora para mostrar números. Conversão de verdade, pessoas que mudavam, que aceitavam Jesus, que um testemunho dele era diferente e influenciava outros. E aqui diz, se convertiam e pelo menos, né? Pelo menos 365 almas por ano. Claro que era muito mais, né, irmãos? Mas a Bíblia diz aqui, ó, que acrescentava, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quer dizer, então vinham almas todos os dias. Eu digo pelo menos 365, porque se era todos os dias do ano, então 365 dias no ano. Mas claro que eram milhares de pessoas. Aqui está um cronograma, para mim, de fervor espiritual. Que é isso aqui, eu não posso entrar nos detalhes, que eu gostaria demais de ficar aqui uma hora explicando mais isso aqui, dando detalhes, mas a vida fervorosa está aqui dentro. Depois vem o subtópico sujeição. A sujeição bíblica aqui, irmãos, o autor está falando que é as autoridades, que é a hierarquia e tal, não está errado. Mas é muito mais amplo que isso. É muito maior, né? Quem está sujeito a Deus de verdade considera todos importantes. Não tem nada a ver com hierarquia apenas.
considera todos os demais importantes. Se sujeitar a algumas autoridades, pode ser até um ato de vaidade, de interesses, né? Querer tirar foto com o cara, querer receber favores, querer receber vantagens, e então às vezes pode ser isso. Mas a Bíblia Sagrada diz, né, que nada façais por contenda ou por vanglória, disse Paulo aos Filipenses, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então isso é sujeição, tá bom? Sujeição a Deus implica em que a gente entenda que cada pessoa tem importância. Cada um é muito importante para Deus. Considerar que aquela pessoa tem valor, que aquela pessoa não é qualquer pessoa. Às vezes nós dizemos isso, você tem valor, mas nós não damos valor à pessoa. Nós não apoiamos, nós não valorizamos, nós não respeitamos aquela pessoa, né? Tem um ditado que diz assim, as pessoas não nos querem mal, elas só não nos querem melhores do que elas. E está contrário à palavra de Deus, essa situação, esse tipo de atitude. Nós precisamos considerar que as pessoas sejam superiores a nós. Aqui só faltou eu dizer, lá em João 17, 21, oração de Jesus, que eles sejam um, ó Pai, como eu e tu és em mim, eu em ti, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Quando o mundo aqui vê que Jesus está em nós aqui, as pessoas se convertem, se salvam de verdade. A conclusão da lição: ser cheio do Espírito, ter uma vida fervorosa, tem a ver com a mente e a vida voltada aos valores, princípios que glorificam a Deus e testemunham uma genuína conversão. A vida de fervor é essa. É uma vida que a pessoa realmente nega o seu próprio ego, nega os seus próprios interesses, ela não é anulada na sua vida, mas ela vê que tem algo muito maior e melhor para ela. Ela renuncia às coisas aqui desta terra para viver amando as pessoas, amando a Deus, viver pelos princípios da palavra de Deus. Esse cristão é fervoroso. Que nós sejamos esse cristão. Amigo e amiga, professor querido, aluno querido, que este domingo você tenha uma boa aula na sua EBD. Vamos orar. Pai Santo, agradeço por mais esta lição, pela inspiração do Teu Espírito Santo e as orientações que a Tua palavra nos traz. Nos ensina a sermos limpos, nos ensina a sermos fervorosos. A Tua palavra, ela nos orienta a este caminho. E há muitas pessoas nesse momento com fervor ardendo no seu coração a presença do Teu Espírito Santo, que ela é permanente nas nossas vidas. O Senhor não precisa vir e descer, o Senhor já está conosco, porque a Tua palavra diz, viremos para Ele e faremos nele morada. Então o Senhor mora dentro de nós, continua aperfeiçoando o nosso caminho, nossa vida, não nos deixa sermos embriagados com as contendas, de discussões que não trazem valor nenhum, mas que nós possamos ter a nossa mente e o coração voltados para as coisas prioritárias do Teu reino e servirmos ao Senhor com alegria, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai amado e nós somos Teus para sempre, em nome de Jesus. Amiga, se inscreva no canal, faça isso. Aqui a Tatá está colocando embaixo, ó. Se inscreva no canal EBD São Léo, EBD São Léo. E acione o sininho para que você seja informado nos dias que as aulas são lançadas no YouTube. Também entre em contato conosco pelo e-mail. O e-mail eu não sei direito aqui, a Tatá está colocando também. O e-mail que você pode escrever. Escreva para cá e nos traga sugestões, diga como é que você está recebendo a aula aí na sua casa, tá? E nós estamos aí orando para ampliarmos esse estúdio aqui, termos outros formatos de estúdio também, e nós desejamos cada vez ter aulas melhores. Uma coisa eu também quero te pedir, além de curtir, que você compartilhe com os seus contatos. Assistir e compartilhar com seus contatos. Tornar estas aulas da EBD semanais sempre quase que uma obrigação para nós, né? Para assistirmos. E convide outras pessoas, vamos entrar nessa campanha aí para divulgar em todo o Brasil. Lá na sua congregação, fale com um por um daqueles que você puder, lá no púlpito da sua igreja, na escola dominical. Traga as pessoas para serem participantes deste canal da EBD, se inscrevendo e clicando aí no sininho. E eu desejo que você tenha um belo final de semana, uma semana maravilhosa
e viemos nos encontrar a partir da próxima sexta-feira para uma nova lição. Que Deus abençoe.